Hoje nós falaremos com um ex-parlamentar que já foi vereador, que hoje está à frente de um partido político, e nós falaremos sobre política, porque a política ela está inserida em todos os aspectos da nossa vida, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. E estamos aqui hoje com o Diogo Fernandes. Seja muito bem-vindo, Diogo. Esse programa está nascendo agora, mas tem a honra, né, de receber pessoas como você, que tem uma visão jovem, né, uma visão de empreendedorismo, voltada também para a área empresarial, um pouco que a gente já pesquisou sobre você. E eu queria que você se apresentasse. Eu vou falar um pouco aqui, mas aqui, ó, que eu pesquisei, eu estava conversando ali com ele, né, bacharel em Direito. Ele tem pós-graduação em Gestão Pública e Sociedade pela Universidade Federal do Tocantins. Ele é empresário, cristão, tem 3 filhos, foi secretário de Habitação da capital, ex-vereador de Palmas e atualmente é o primeiro suplente de deputado federal e presidente estadual do PTB. E eu gostaria, Diogo, que você falasse um pouco assim, da sua trajetória, quem te influenciou, como você chegou aqui no Tocantins. A gente já conversou também, qual a idade, né? Mas eu queria que você falasse, fique à vontade. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje conversando nesse bate-papo. Agradecer a você, Kelly, pelo convite e dizer a todos os telespectadores do Simples e Objetivo que é uma honra também estar aqui participando junto com vocês desse debate, né? A gente veio para o Tocantins é um estado inspirador. A sua criação vem de uma história de lutas, uma história onde as pessoas deram as mãos e construíram um estado novo, promissor. As pessoas que resolveram dar um basta no que o norte goiano proporcionava para as pessoas aqui da nossa região. E através dessa trajetória de luta da criação do estado do Tocantins, surgiu um estado maravilhoso, um estado de oportunidades, e que contava uma história para quem era de outros estados, que aqui seria uma terra de oportunidades. E foi isso que me motivou a vir para cá. Minha mãe, no passado da sua infância, morou no estado do Tocantins. Eu escutava falar muito do estado, como é que funcionava aqui na região. E naquela ocasião eu tinha me formado em Direito na cidade de Brasília, e eu resolvi, através dessa história inspiradora de um estado que tinha sido recém-criado, para a gente vir tentar criar nossas oportunidades, correr atrás da nossa vida. Eu já tinha ingressado no mercado de trabalho em Brasília, fui comerciante desde meus 17 anos, e eu queria vir para o Tocantins criar um comércio, trazer inovações, enfim, coisas que não tinham aqui no estado ainda. E com isso a gente resolveu vir apostar e deu certo, graças a Deus. Estamos aqui até hoje. Quando eu vim para cá, eu confesso que eu não imaginaria talvez que eu iria viver toda essa história na vida pública, mas eu era assim um cidadão inconformado com a realidade política do Brasil. Eu não me sentia representado. E com isso eu fui ficando instigado cada vez mais, um crítico mesmo das bancadas, dos parlamentares. E eu resolvi ingressar na vida pública pela ausência de um político que tivesse um discurso que me representasse Diogo Cidadão. Quem era o Diogo Cidadão? Eu não venho de família, tradicionalmente, eu não venho de família rica. Eu não, vim de uma família pobre, vim de uma família lutadora, que venceu na vida. Eu tenho esses exemplos dentro de casa. Todo mundo começou sem grandes oportunidades e se fez na vida, graças a Deus. E eu, como uma pessoa dessa, eu sei que eu quero pegar um ônibus para ir para o trabalho, chegar atrasado, ter a orelha puxada porque eu cheguei atrasado no trabalho por conta de um transporte público que não tinha assim controle por parte do governo na assiduidade, né? O tanto que é difícil você estudar, você se formar nesse país, você estudar nesse país é muito caro. E a gente sabe o que é isso na flor da pele. Eu como comerciante, o tanto que é difícil você se manter no mercado, imposto, fiscalização excessiva,
uma fiscalização que não é nada, que não tem nada por objetivo de fiscalizar a qualidade de um serviço. É mais pela quantidade, né? Tudo arrecadatório. Tudo arrecadatório. Eu sei o quanto é difícil como pai de família, você se preocupa com seus filhos, com a segurança pública. Eu já fui assaltado, tanto que é revoltante isso, né? Então, esses exemplos do dia a dia, do Diogo cidadão, era o que me fazia... Que fomentou você chegar... Que me fomentava a querer ser um político, porque eu não me sentia representado. Mas na sua família não tem ninguém que tenha sido alguém que é inspirador, não? Eu não tenho parente nenhum meu que foi político. Que foi político. Lá na faculdade também você participou do centro acadêmico, DCE? Não. Embora convidado, mas eu fiz parte de uma faculdade que não tinha essa tradição. Então eu não participei disso. Mas eu era uma pessoa que gostava muito principalmente da área do direito público, aquilo me chamava muita atenção. E aquelas revoltas que eu tinha como cidadão, poxa, peraí, eu perdi minha avó, por exemplo, por falta de uma ambulância, que não tinha para levar ela para o hospital. E com a falta de atendimento no hospital, ela faleceu. Eu vi meus parentes sofrendo nas filas dos hospitais públicos, e aquilo lá me deixava indignado. Então, essas questões, eu via coisas simples, que não precisava assim, de algo, uma ideia extraordinária para você poder mudar aquilo ali, sabe? E eu falava, gente, coisas tão simples de se resolver no dia a dia, quem é cidadão sabe disso, mas coisas tão simples, tão pontuais, tão fáceis de ser resolvido, e eu não via um discurso que eu me sentisse representado, entendeu? Que buscasse desburocratizar, humanizar a máquina pública, porque tudo nesse país, quando se fala de você precisar da prefeitura, do governo do estado, você já vai com aquele olhar assim, já assustado, porque você já fica com medo. A verdade é essa, você fica com medo, você não vê o Estado como um aliado seu, como um protetor seu, você vê o Estado como um vilão, como alguém que estivesse ali para te punir, para te usurpar, menos como um aliado e como uma figura protetora, que no meu modo de pensar é o verdadeiro papel do Estado. Eu vi você comentando, você começou como comerciante e você empreendeu em várias áreas, pelo que a gente já tinha falado sobre isso. Mas quais as atividades empresariais que fizeram com que você percebesse esse olhar do Estado sobre as atividades? Você começou a trabalhar com o quê quando você veio para cá? Comerciante? Você vendia o quê? Eu trabalhava com segurança eletrônica, já tive uma empresa de segurança eletrônica, tive pizzarias lá na Aureli 1, tive uma pizzaria lá. Aqui no centro também eu tive outra pizzaria, né? Mexi com posto de combustível. E então, depois... a visão empreendedora que te fez também ser um pouco revoltado também com tudo. Exatamente. Principalmente quando eu mexia com segurança eletrônica, eu via o assalto no dia a dia, né? Os furtos e tudo, e aquilo ali me deixava bastante intrigado. A gente cada dia via essa questão de segurança pública, as falhas da segurança pública, né? E até para você vender mesmo também o seu próprio equipamento, os seus clientes e tudo. Como o Estado ele é invasivo, ele se mete na sua atividade ali, e ali ele te obriga a fazer pagamentos para o Estado que, no meu modo de pensar, são indiferentes, não fazem diferença nenhuma. É como eu disse, as ações do Estado elas estão muito mais empenhadas em arrecadação do que uma medida protetiva na vida do cidadão, entendeu? Então, seja para você tirar o seu alvará, tanto que é difícil você tirar um alvará, você funcionar. Você tem que comprovar que você é idôneo, que você tem capacidade, que você tem, né? E tudo isso para você poder gerar receita para o seu sócio, que é o Estado, né? Porque você arruma um sócio quando você quer empreender. Então, antes mesmo do Estado, de você começar a funcionar, você já está pagando para o seu sócio, para o Estado. Hoje eu estava falando exatamente isso. Eu fui, como advogada, eu fui hoje num conselho aí, e eu falei, gente, mas então o conselho ele trabalha para inviabilizar a atividade do profissional, porque a forma como eles colocam a fiscalização, a multa, a forma incisiva de execuções fiscais em cima do cliente, sabe, de forma assim que
realmente inviabiliza o empreendedorismo, né? Inviabiliza. E aí realmente é uma forma que a gente precisa ter pessoas que combatam, né? Quando você estava na Câmara Municipal como vereador, você presidiu também uma Câmara, uma comissão, né, empresarial. Sim, nós criamos, na verdade, a Comissão de Defesa do Comércio. Né? A gente entende que ali a gente percebeu, na verdade, que na Câmara não tinha um debate focado para isso. A Câmara estava fazendo uma atividade assim que eu considero muito arroz com feijão, muito óbvia, que era importante, mas muito óbvia, autorizando medidas do prefeito, mas eu senti a necessidade da gente propor iniciativas mesmo da Câmara no sentido de discutir políticas públicas que viessem impactar diretamente a vida do cidadão, porque eu acho que o vereador ele tem muito mais acesso aos problemas sociais do que um prefeito. É muito mais próximo da população. É muito mais próximo. Então a gente, através dessa comissão, a gente teve construções que entraram para a história de Palmas. Uma delas, por exemplo, foi a criação da Palmas Brasil Norte. Foi um projeto de lei de minha autoria. É mesmo? Eu não sabia disso. Muito boa aquela Palmas Brasil Norte. É muito boa. A Avenida Palmas Brasil Norte impactou toda a região das Arnes. Sim. Era uma avenida, existia uma Arne antes da Palmas Brasil Norte e uma Arne depois. Teve uma valorização imobiliária. Aquela área ali, o movimento mesmo de pessoas por ali. As pessoas que tinham suas propriedades ali valorizaram, entendeu? Ele se tornou ali, era um bairro esquecido, tinha pouca procura, né, em todos os pontos de vista, seja residencial, seja comercial, porque se tratava de uma avenida frágil, fragilizada, e a gente levou não só o nome para fazer referência, que já tinha Palmas Brasil, né, na 61, sim, e a gente queria criar da região norte, porque lá não tinha uma avenida comercial na região das Arnes. Bom, à frente da bancada empresarial, quando vocês eram vereador, você falou que teve iniciativa lá de criar a Palmas Brasil da região norte. Conta mais pra gente como é que foi essa situação, como é que surgiu isso no seu coração? Palmas Brasil Norte, ela nasceu de mãos dadas com os comerciantes. Na verdade, eu olhava naquela região, eu morava naquela região, e eu olhava aquela avenida, eu achava ela muito apagada e tudo. E um dia eu sempre questionei, assim, quando a gente discutiu na Câmara sobre a questão dos endereços de Palmas, que são todos construídos via questão de quadras, né, são chamados de quadras, nós não temos aqui nós temos poucas avenidas aqui que têm nomes. E eu falei assim, se a gente transformar as avenidas e colocar nomes em vez de apenas LOs, elas vão ficar mais conhecidas. Nós temos a Avenida Tocantins, todo mundo sabe onde é a Avenida Tocantins. A Avenida Teotônio Segurado, todo mundo sabe. Pergunta de LO, Palmas Brasil. Agora você perguntar onde é que era LO 19, 19, você não sabe. A maioria das pessoas não sabe, tem uns que sabem, mas a maioria não sabe. Aí é lógico que a gente também não pode colocar em todas, né? Porque senão aí também ninguém... Mas a ideia era criar uma avenida principal em cada região da cidade, das 4 regiões da cidade. E na LO 19 nós transformamos, eu coloquei um projeto de lei para alterar a avenida LO 19 e chamar... na LO 19? Na LO 19. Aí virou Palmas Brasil Norte, mas a gente queria trazer uma referência, um nome referência para aquela avenida, para fortalecer o comércio. Mas é claro que eu não tomei uma iniciativa só da minha cabeça. Quando eu pensei em chamar Palmas Brasil Norte, eu chamei os comerciantes, fiz uma espécie de uma audiência pública com eles e apresentei. Falei, olha, eu quero criar um projeto aqui para a nossa avenida aqui, para LO 19, mas eu não quero fazer sem vocês emitirem a opinião de vocês. Então eu peguei ali e instituí a Palmas Brasil Norte, apresentei o nome para eles. E a Palmas Brasil Norte, na verdade, ela era até para ser mais do que foi de fato, do que é de fato, porque eu tinha um projeto. Comecei a discutir ela com o prefeito Amasta na época, ainda não era a prefeita Cíntia, era o Amasta.
quando o projeto foi aprovado, era o prefeito Amasta, e eu apresentei para os seus secretários e para o prefeito também na época, que eu queria colocar um projeto também de incentivo para as pessoas que fossem construir naquele período, elas não pagassem IPTU, nenhum tipo de licença, alvará, até as obras serem concluídas, como uma forma de fomento, uma forma de fomento para que a gente pudesse fomentar a construção civil, toda a avenida. A gente tinha algumas outras ideias, tinha um calçadão maior no meio, enfim, mas não ficou 100% como queríamos, mas graças a Deus a Palmas Brasil Norte é uma realidade e transformou toda aquela região das Arnes aqui na nossa cidade. Eu morava ali próximo e eu lembro que antes mesmo do projeto ser, né, já começou aquela rádio peão que a gente chama, né? Todo mundo começou a chamar lá de Palmas Brasil da região norte. E começou realmente a mudar. Eu lembro que tinha uma panificadora que eu gostava muito de ir, eles já mudaram um pouco mais para cima, mudaram a fachada, já fizeram toda uma mudança ali naquela avenida e começou, e hoje está mais claro, inclusive mais bem iluminada, né? E tudo é sobre isso. Assim, uma das coisas assim, que eu queria, na verdade, para entrar no assunto, é que a gente acompanhando assim, nas redes sociais, a gente percebe muito que você fala muito sobre questões do setor produtivo, né? Que também é uma área de empreendedorismo e tudo. E recentemente os comentários seus têm dividido assim, opiniões, obviamente eu queria colocar, porque você se coloca contra a exigência do passaporte sanitário. Isso aí é uma coisa, um posicionamento seu, né? De vacinação. E aí eu queria, por que você se coloca contra isso? Qual que é o seu sentido, assim? O que é a sua ideologia? Porque nós temos que ter liberdade de escolher o que nós vamos fazer com a nossa própria vida. Você não observa, por exemplo, veja só, você agora tem que andar com um sentimento de desconfiança o tempo todo do Estado, de pessoas que são adeptas ao passaporte sanitário. Você tem que enfrentar esse olhar duvidoso o tempo todo. Então, o passaporte sanitário, primeiramente, quem está instituindo isso, será que está atestando que a vacina ela não tem um efeito prático? Se estão defendendo, se estão falando para a gente tomar a vacina, se a vacina ela é positiva, ela é eficiente, então para que eu preciso de passaporte sanitário? Eu particularmente já vacinei, eu sou vacinado, eu vacinei, acredito na vacina. É aquela história, se você está agora a discussão da eficácia da vacina já é outra, mas é aquela história, se você está num avião, esse avião está caindo, você não quer saber se o paraquedas ele é aprovado pelo INMET, você vai usar o que tem. Então se aí é a vacina, beleza, eu tomei, tanto é que eu tomei a vacina, eu sou contra a vacinação. Agora, se a vacina é eficiente, se o governo fala que a vacina é eficiente, então para que eu tenho que além de tomar a vacina, eu tenho que provar, ficar andando nas ruas provando? Eu tenho que ter agora um documento além do meu CPF, da minha identidade. Eu tenho que andar também com um passaporte de vacina. Eu ouvi dizer que eles estavam cobrando passaporte sanitário para ser atendido nas UPAs aqui em Palmas. Você não é atendido na UPA se você não tiver comprovante de vacina. Isso nas escolas. É uma missão de socorro, no mínimo, né? Isso é uma missão de socorro, isso está desrespeitando a minha liberdade individual. Eu tenho que me identificar agora. Então, para que esse olhar duvidoso, entendeu? Para com o cidadão, as pessoas se vacinaram, os índices estão aí. Agora você querer cercear as pessoas do seu direito individual de ir e vir, porque ela não está portando um documento que comprove que ela está vacinada ou não. Então acho que isso, eu sou radicalmente contra o passaporte sanitário. Eu acho que ele não é nada eficiente, ele não colabora com nada, e isso é uma história muito mais assim de pessoas que politizaram tanto que deixaram de enxergar o que é eficiente e o que não é. A verdade é essa discussão, politizaram muito essa discussão. E ela não é nada eficiente, não resolveu o problema em lugar nenhum do mundo. E a gente só nos resta aí reclamar, a gente tem sido uma voz forte contra isso, porque a gente não acredita nessa medida.
ela não é eficiente. Quando seu mandato, ainda nesse assunto, quando seu mandato terminou, logo depois, 2 meses depois, a gente já entrou no período de pandemia, né? E isso trouxe um reflexo para aquela bancada, para aquela comissão, na verdade, que você tanto defendia, os empresários, os comerciantes. E assim, a gente vê que pós-pandemia veio o caos, né? Porque muitos comerciantes fecharam suas portas, muitos empresários morreu o comércio, né? Na verdade, todo. E isso dá uma certa frustração, assim, você pensar, falar, eu defendia fomento, eu defendia o empresariado, eu defendia isso, de repente veio a pandemia e mandaram fechar tudo, concordava com essa situação? Como é que era na época, assim? Você já não estava mais como parlamentar, mas... Eu estava como parlamentar. Não, no finalzinho. Quando mandaram fechar o comércio, eu estava como parlamentar. Eu defendi naquela ocasião, e fui o primeiro político do Tocantins. Ficou até dezembro de 2020, né? Eu fui o primeiro político do Tocantins que se posicionou acerca desse tema. Não teve outro. Eu não me recordo de outro. Mas eu fui para a mídia, tanto é que quando eu me posicionei que eu era contra o fechamento do comércio, no momento que era tudo muito novo e assustador, tanto é que a mídia naquela época me procurou porque queria entender por que eu era contra. Eu falava, a gente não pode fechar um ganha-pão dessas pessoas que vivem em função do comércio. Porque eu sou comerciante, eu sei, se qualquer comércio fecha um dia suas portas, um dia de faturamento, ele já é prejudicial para toda a cadeia que vive daquele comércio. O comerciante, ele não é de um, não existe comércio de um. Um comerciante tem várias pessoas que vivem em torno daquilo ali. Os funcionários, os fornecedores, os funcionários dos fornecedores, enfim. E eu sempre defendi muito isso porque eu, como adepto às questões sociais e tenho um olhar sensível para isso, o governo, ele não pode de maneira nenhuma fazer uma criação de um programa social melhor do que a geração de emprego e renda, porque isso é libertador, isso aí é o que garante as pessoas a terem acesso à dignidade humana. Porque foi um efeito cascata, né? Começou as empresas fecharem e automaticamente muita gente foi mandada embora, Exatamente. Foi contratado. Aí você pegava e observava, pessoas em loja de roupa que quase não entra ninguém, fechou o comércio dessas pessoas. Em contrapartida, você via naquela época os ônibus, por exemplo, onde a prefeitura tinha que bancar, quando era de responsabilidade da prefeitura, que é ela que banca o transporte público, o usuário ele banca um pedaço, mas sim, o governo também banca outra parte da tarifa de ônibus. E os ônibus lotados. Então, peraí, por que a prefeitura... Por que a mesma prefeitura que mandou fechar o comércio dos outros, que estava preocupado com essa questão do coronavírus, por que eles não bancaram mais ônibus para poder os ônibus andarem vazios? Por quê? Porque tem que ter 2 pesos, 2 medidas. Porque quando a prefeitura banca, aí não tem problema, aí libera geral. Agora, quando é para o setor privado, que é o mais frágil, bancar, não, aí tem que bancar. A prefeitura não tem nada a ver com isso. Então, a gente achou muito incoerente e defendi mesmo, não me arrependo de ter defendido, porque é o que eu acredito. E hoje, talvez naquele começo, por mais assustador que foi, mas hoje muita gente dá razão para esse discurso que nós fizemos lá atrás, em defesa do comércio que gerava dignidade humana para as pessoas, entendeu? Foi triste realmente, e assim, a gente percebe hoje os reflexos de tudo isso, né? Bom, a gente vai falar agora sobre um outro assunto totalmente diferente, e a gente já tinha adiantado. Nós tivemos uma pequena jogada política aí, né, do ex-governador, que ao sair, né, foi afastado, depois abriram o processo de impeachment, depois ele, no dia antes de ser julgado, eu acho que horas antes de ser julgado, ele simplesmente foi lá e renunciou. O que você, assim, qual é a sua visão sobre isso? Assim, a visão política sua sobre esse afastamento do governador, o que o Diogo pensa sobre isso? Mais uma vez, no nosso estado, isso gera uma estabilidade política, jurídica,
Enfim, isso é muito prejudicial para o ordenamento do Estado, que é muito dependente do poder público, por ser um Estado carente de oportunidades e carente também de um setor produtivo fragilizado. E novo, né? E um Estado novo. Isso foi muito triste. E triste também como eleitor, porque eu apoiei, eu votei no ex-governador e a gente enxergar aquela pessoa que a gente defendeu o nome dele com problemas de corrupção, de tudo. Lógico que isso não está aprovado, mas só de estar ali já gera uma situação que todos nós ficamos tristes com esse ocorrido, né? E lamentavelmente a gente vê esse filme se repetir no nosso estado. Eu particularmente vejo a atitude do ex-governador como uma estratégia política dele, porque ele tem pretensão agora para 22. Ao Senado, né? Ao Senado. Ele queria gerar essa estabilidade até o último momento, que era para poder segurar as pessoas ligadas a ele no governo, ou então aquelas pessoas ainda que poderiam ter assim, um certo temor dele voltar, para ele segurar essas pessoas, para elas não escaparem das mãos dele, para ele poder se aproximar pelo período mais perto possível do período eleitoral, para ele poder tentar aí ter sucesso aí num projeto político novo que ele tem, de senador. Totalmente estratégico por parte dele. Mas eu acho uma estratégia responsável, porque o nosso estado, por conta disso, sofreu muito. Nós estamos com muitos programas de governo que estavam em andamentos que ficaram paralisados por conta dessa discussão do impeachment aí, que ficou os últimos 6 meses aí sendo discutido na Assembleia Legislativa. Então isso foi muito ruim para a gente. E me conta aqui, vai se candidatar para algum cargo em 2022? Tenho pretensão, sim. Me coloquei à disposição do nosso partido para a gente discutir nacionalmente as políticas que a gente acredita. A gente quer levar muita discussão para o âmbito nacional, para a gente poder não só contribuir, representar o povo tocantinense no Congresso Nacional, mas para a gente poder também trazer de Brasília políticas públicas de fortalecimento para o nosso estado, trazer questões inovadoras. Então eu me coloquei como pré-candidato a deputado federal. Deputado federal, né? Hoje, atualmente, você está em qual partido? PTB. Bom, antigamente, o primeiro, né, que o partido que você fez parte, em 2013, foi o PSD. Aí ficou um tempo no PSD, aí depois foi para o PROS já, ou não? Eu fui para o MDB, eu tive uma passagem no PMDB, uma breve passagem, e no PMDB eu não encontrei o que eu gostaria partidariamente, não senti um conforto partidário para continuar lá, nada contra as pessoas que estão lá, pelo contrário, só tenho a agradecer por terem me recebido no partido e tudo, mas a minha saída do PMDB foi para um projeto de crescimento e para que a gente pudesse lutar através de um objetivo muito claro, colocado isso para a sociedade, para novos componentes, um projeto muito claro de renovação política e um projeto muito claro da gente usar o instrumento que é o partido, o instrumento partidário, para a gente poder promover novas pessoas, novos pensamentos a cargos novos para essas pessoas que estão compondo o corpo do partido hoje. No programa anterior a gente falou muito sobre a janela partidária, sobre esse fechamento, né, das janelas partidárias, e eu pesquisando, eu vi que recentemente o ex-senador Ataíde, ele assumiu a presidência do PROS, né? E aí na notícia que eu vi falando que tinha uma debandada do grupo do Diogo Fernandes, tinha saído do partido e meio que deixou ele sozinho nisso. Por que isso aconteceu? Na verdade, assim, nós fomos para o PROS e começamos a montar um grupo de pessoas novas, de pessoas com pensamentos diferentes, que não queriam mais ser liderados num processo político por pessoas que a gente não queria. E ali nós ingressamos juntos com esse desejo, o projeto foi dando certo, a gente foi arrumando novos adeptos
e ali a gente queria construir um modelo de chapinha. E fez sucesso, graças a Deus, porque o grupo se formou, um grupo de peso, um grupo com pessoas de nomes qualificados e tudo. Mas quando houve um problema jurídico que destituiu o presidente nacional do partido, do PROS, ali nós nos sentimos, na verdade, vulneráveis na mão da nova presidência nacional do partido, porque a gente percebeu que o projeto do partido não era um projeto mais tão político como foi apresentado para a gente no começo, era um projeto com outros objetivos, que a gente não queria fazer parte, exatamente, um projeto mais pessoal. Então ali nós decidimos em grupo desembarcar, na verdade, do PROS, e o PTB foi o partido que nos acolheu, e ali a gente decidiu ingressar. Não é nada contra o senador Ataídes, mas o grupo não sentia confiança na liderança nacional do partido que tinha assumido. Exatamente, só refletiu isso para o Ataídes. Essa saída ela foi bem polêmica, né? Teve bastante desdobramentos políticos, mas assim, hoje você assumiu a presidência do PTB também. Assumi, presidência estadual do PTB. E o PTB, ele é um partido de direita? Isso. Então, assim, automaticamente ele está ligado também ao partido do presidente Bolsonaro? O PTB é um partido que está na base aliada do presidente Jair Bolsonaro. É um partido que ele tem no seu estatuto, um partido que decidiu defender as bandeiras de direita, né? A defesa dos valores é uma das grandes lutas do partido, das crenças e também, exatamente, e das liberdades. É um partido que tem tudo a ver com o que eu particularmente procurava dentre os partidos no estado e também dos componentes do nosso grupo, que, resumindo tudo, a gente defende Deus, pátria e família e as liberdades. É o que a gente acredita. E entra a questão do passaporte sanitário, né? Também que fere. Uma das questões. Exatamente. E foi um dos motivos que a gente, inclusive, desembarcou do PROS, porque a gente não sabia mais qual era o pensamento do PROS. O comando anterior do partido nos dava essa liberdade da gente defender esses princípios e decidir politicamente por nós, com quem caminhar, com pessoas que pensavam igual a gente ou não. E a gente, no meio dessa instabilidade, a gente achou por bem embarcar no PTB, que era um partido que a gente ia ter essa liberdade que a gente estava procurando para poder construir nosso projeto político alternativo, de poder decidir quem eram as pessoas que iam compor o partido. A gente não queria mandatários dentro do partido, a gente ia fazer a aposta só com pessoas que queriam disputar a eleição, mas num cenário diferente, mais competitivo, porque a pessoa estava competindo ali de igual para igual, eram pessoas novas na política, e o partido fez esse compromisso conosco, e ali a gente decidiu, a gente decidiu seguir com o PTB por sentirmos esse conforto do partido para a gente poder correr atrás desse novo projeto que a gente está desenhando para o Estado. Vou fazer uma pergunta assim, polêmica. Para governo, você já tem alguém, algum grupo que você quer apoiar? Alguém assim que já pensou porque tem a questão também do Vanderlei Barbosa, hoje está com a máquina, né? Mas eu ouvi falar que Ronaldo Dimas vai sair, tem outros aí que a gente ouve muito, né? Que são pré-candidatos. O que seria assim, a sua aposta? A gente, na verdade, se encontra num cenário muito prematuro, porque poucas pessoas se colocaram como candidato a governo. Hoje nós estamos vendo aí, na verdade, 2 se colocando como candidatos ao governador do estado. Até o próprio governador Vanderlei, até hoje, publicamente, ele nunca se declarou candidato à reeleição, mas são tudo rumores. Agora, eu particularmente, eu sempre procuro analisar uma questão, mas eu não falo partidariamente, eu falo aqui como alguém, um cidadão que apoia. E eu gosto muito do olhar bairrista. Eu gosto muito desse olhar bairrista. As pessoas que são daqui, a gente espera que vai ter um trabalho mais positivo para a nossa região. Nesse caso bairrista seria Ronaldo Dimas.
Não, no caso assim, eu nas minhas escolhas eu sempre, Sim, eu sempre analiso muito essa questão do olhar bairrista. Hoje nós estamos falando até do candidato próprio Vanderlei, que é de Palmas. Sim. A gente observa muito isso. O cuidado que ele tem, né? É claro que isso não é um único ponto que importa, não é isso. A gente gosta de quando se tem um candidato que é da nossa cidade. Por exemplo, o ex-governador, eu apoiei o ex-governador, ele era de Gurupi, mas eu vi ele fazer muito pouco por nossa capital, muito pouco. E dizem que ele fez muito por Gurupi. É uma regra? Não, mas é uma lógica. Agora, nós não temos um caminho fechado com o governador nenhum, a gente está observando, vamos ver o que todos têm a dizer. A gente vai analisar, vamos ver se realmente, vamos ver realmente quem serão os candidatos, vamos ver quem vai se colocar como candidato a governo. Sim. Para depois tomar uma decisão. Seja forte, vou fazer uma pergunta forte agora. Quando você se candidatou à reeleição e não ganhou, né? Você acha que faltou alguma coisa? O que faltou? Faltou tudo. Faltou um compromisso, principalmente porque existe o sistema partidário. E esse sistema partidário, a gente viveu um momento novo, que era a falta das coligações. E com isso, o nosso partido, quando eu fui perceber isso, eu já estava praticamente no meio das eleições, e eu observei ali que nós não tínhamos candidato suficiente para que a votação de todos pudesse eleger vereadores, ter acesso a cadeiras na Câmara de Palmas. E com isso, eu ali fiquei desmotivado, não senti conforto partidário para poder ir para uma disputa, e eu fiquei naquela, e nossos cabos eleitorais, nossos eleitores, eles também ficaram desestimulados com essa condição partidária que a gente teve durante esse pleito de 2020, e a gente ficou ali totalmente desmotivado e praticamente à beira da desistência. Você tentou reeleição pelo PROS? Não, pelo PMDB. Pelo PMDB, não é? Exatamente. Então a gente ficou muito desmotivado, a gente não acreditava que o partido faria as cadeiras, e com isso a gente ficou ali desestimulado, e a gente praticamente até pensou várias vezes em retirar a candidatura, mas a gente já estava durante o pleito, durante o processo, falou, não, vamos ver pelo menos como a gente está, como nossas bases vão corresponder, só da gente colocar o nosso nome no processo eleitoral. E tivemos uma boa experiência, inclusive tivemos uma votação muito boa, uma votação maior do que vereadores que foram eleitos, mas não era o suficiente para a gente poder, por conta do coeficiente eleitoral, poder ser reconduzido à Câmara. Quem era o candidato pelo seu partido, prefeito? A gente tinha... Não, foi a Cíntia, o partido... Sim. O partido, na verdade, começou com uma linha, quando nos convidou, teríamos um candidato próprio, depois disso refluiu e nós fomos... eu fazia oposição à Cíntia na Câmara, e eu já estava no partido, não podia sair, tivemos que enfrentar mais essa no período eleitoral. Você acha que você foi colocado meio que de escanteio, assim, meio... Totalmente. Eu caí de bandeja nas mãos da minha adversária. Exatamente. Porque eu nunca acreditei no trabalho da prefeita Cíntia. Eu nunca acreditei, não fiquei de perto, eu nunca acreditei no trabalho dela, eu não me sinto representado por ela. E, de repente, pela questão partidária, eu fui de bandeja para a mão daquela pessoa que eu não acreditava, que era adversária política, né? Eu deixo aqui claro, não sou inimigo da Cíntia, mas eu era adversário político dela, porque divergências mesmo de ideias, num cenário totalmente novo e um processo político totalmente diferente de tudo que a gente era acostumado, e eu acho que isso atrapalhou muito no processo eleitoral. Nos 2 primeiros anos da sua legislatura lá, né, o senhor foi presidente da CCJ? Isso mesmo, né? E nos 2 últimos anos foi vice-presidente. Qual foi a importância disso para o seu mandato mesmo, para a sua história como político? Foi a questão, por exemplo, ser presidente da CCJ, deve dar um peso nisso, né? O que você... Isso foi muito positivo, porque
eu consegui usar dessa função para poder aprovar vários projetos de lei para a nossa cidade. Eu fui o vereador que mais aprovou projeto de lei da história da capital. E durante essa legislatura, eu dava praticamente uma rodada em projetos de leis aprovados em relação ao segundo colocado. E não eram vetados, não? Hã? Não eram vetados, não? Muitos foram aprovados e muitos foram vetados. Porque os vetos são grandes. Né? Mas a comissão me dava uma força legislativa que eu podia com isso conseguir, eu consegui, na verdade, né, aprovar muitos projetos, né? Porque a gente sabe da questão legislativa ali, a burocracia, então eu estava numa comissão estratégica para poder aprovar bons projetos de leis. E ali, graças a Deus, a gente conseguiu aprovar a lei que proíbe cortar luz e água, véspera de final de semana é feriado, que virou um projeto de lei nacional, inclusive. Sim. Mostrou um projeto nosso aqui de Palmas, mostrou para o Brasil, né? Um projeto de grande referência, até o presidente da República depois passou a discutir esse projeto de lei, a própria Palmas Brasil Norte, tivemos um projeto também que foi aprovado, que o município agora aceita, antes mesmo do registro civil por parte da Justiça, tá? Que reconhece os pais adotivos. Certo. Hoje, os pais adotivos não precisam mais de uma decisão judicial para poder matricular seu filho na escola e no posto de saúde, porque tem uma lei que permite, antes mesmo do registro civil judicial das crianças que foram Só com a guarda adotadas, provisória eles conseguem fazer. ele já consegue ir lá e matricular os seus filhos, que antes isso era um transtorno, porque a escola não aceitava. Não, só o pai e a mãe podem fazer a matrícula do filho na escola. Mas peraí, meu pai e minha mãe, eu não sei nem quem é, eu sou filho de pais adotivos. Aí ele não podia ser matriculado, ele ficava prejudicado por conta disso, isso era muito incoerente. Então a gente fez um projeto de lei que foi aprovado, também teve um reconhecimento nacional desse projeto de lei, que discutia justamente isso, que resolveu esse problema. Então hoje essas crianças adotivas, elas não precisam esperar para a justiça, que demora anos para tomar uma iniciativa dessa. Ela vai lá e já consegue matricular seu filho. Bom, esse discurso que nós estávamos falando sobre a questão do discurso oposicionista, ele foi durante todo o seu mandato? Você sempre teve esse com relação à gestão na época? Porque começou com a Masta, né? A sua posição do seu mandato. Depois foi para a Cíntia. Foi. Nesses últimos meses, quais foram assim, as razões que fizeram com que você mudasse? Porque você não era contra a Masta, né? Você não tinha oposição. Na verdade, ninguém foi eleito para ser base ou oposição. A gente foi eleito para representar o povo de Palmas e as nossas bandeiras. Agora, se o prefeito ele pensa diferente daquilo que o meu eleitor confiou em mim, para que eu pudesse ser seu representante, então por que é que eu tenho que votar com o prefeito? Eu não fui eleito para votar com o prefeito, eu fui eleito para votar de acordo com as bandeiras que eu me propus defender para o meu eleitor. Então, por exemplo, eu não podia concordar, um exemplo, com a Masta. Por exemplo, quando a Masta, ele várias taxas, dava tudo. Eu falei que eu ia ser um defensor, que eu sou contra aumento de imposto. A gente já paga imposto demais nesse país. A gente não deve aumentar mais o imposto, a gente tem que aumentar a capacidade das pessoas no como um todo de contribuir, porque aí fica leve para todo mundo. Agora, o Amasta, por exemplo, ele fez várias ações. Nós chegamos a discutir aqui, em Palmas aumento de 3.000%. Absurdo, né? De uma taxa, 3.000%. Nós conseguimos, através de negociações políticas, de poder se posicionar contra, de angariar votos contra, nós conseguimos evitar com que pautas prosperassem, que deixasse para a cidade uma herança de aumento de imposto, tributação aí de 3.000%. Conseguimos abaixar, ele queria aumentar a luz na época, de 200 para aumento de até 210%. O pessoal até apelidou ele de Amastaxa, né? Exatamente. Então a gente conseguiu quebrar isso, aumentou, mas através do trabalho contra conseguimos negociar e reduzir esse aumento que ele iria conseguir instituir na nossa cidade. Então, automaticamente, desde o começo, mesmo na época do prefeito Amasta, você já fazia esse discurso oposicionista já tinha
Não em era relação um, àquilo que... não era um discurso oposicionista, mas um discurso independente. Independente. Eu também votei várias vezes com a Masta, porque ele também fez coisas boas pela cidade, é inegável isso. Votei muitas vezes contra a Cíntia, mas votei muitas coisas a favor das propostas do governo Cíntia, porque eram coisas boas para a cidade. Por exemplo, a prefeita Cíntia, ela retirou o IPTU progressivo de pessoas que tinham até 6 lotes, entendeu? Eu dei os parabéns para ela e fui um grande defensor desse projeto do governo. Por quê? Porque eu não posso tratar alguém que tenha 6 lotes como um latifundiário aí, como alguém que não investe nada na cidade e deixa essas áreas aí, esses vazios urbanos prejudicando a cidade aí, que é o caso desses loteadores. Esse é o princípio da isonomia, né? Tratar os iguais de forma igual e os desiguais nas suas Exatamente. Então, por exemplo, eu não poderia, eu sou oposição da Cíntia, eu vou votar contra ela. Não, eu estaria votando contra a cidade. Então, isso tudo tem que ser avaliado durante o mandato. Se a proposta do governo é boa, você vota com o governo. Se a proposta do governo é uma proposta ruim, danosa, você precisa ter essa personalidade e essa coerência de você votar de acordo com as bandeiras que você se propôs defender para a sociedade quando você se candidatou. Então, ninguém se elege para ser base ou oposição, mas todo mundo deve ser eleito e defender no parlamento aquilo que é bom para a sociedade. E aquilo que é bom para a sociedade, mas que evidentemente que a sociedade também acredite, comum com as bandeiras que você se propõe a defender. E aí, puxando um gancho sobre isso aí, quando você está num partido que já não defende, né, todos esses valores, que já muda a sua essência, faz o que o senhor fez, né? Mudou de partido porque começou a mudar toda a essência. Teve a mudança ideológica. Mudança ideológica, exatamente. Que é justamente um dos motivos para a gente poder mudar de partido, que pode mudar de partido parlamentar. A gente não, né? Os parlamentares. Bom, e o fato de você ter exercido assim, esse cargo de secretário municipal de habitação, a gente vai voltar um pouquinho nisso aí, contribuiu muito, né, no seu mandato, pode contribuir sim, né, no seu mandato. Você conhece bem as demandas aqui da cidade e com certeza isso reflete também para outras cidades do estado do Tocantins. E como secretário você acaba tendo esse network com outros secretários também de habitação também, né? Palmas hoje ela sofre com várias ocupações irregulares, essa questão também de lotes sem construção, sofre com várias coisas, demandas assim, eu estava comentando esses dias que não sei se ainda persiste isso, mas o IPTU era mais alto para quem não construía, para quem deixava o lote cheio de mato e tudo. Então, assim, porque gera um custo para a cidade, isso, né? O fato de estar ali. A questão do lixo, a questão da segurança. E assim, entretanto, não pode receber investimentos infraestruturais por não haver regularização fundiária. Muitas vezes isso também. E enquanto parlamentar, quando você agora vai para deputado federal, você é parte integrante de soluções que precisam ser trazidas para a nossa cidade, para a capital do Tocantins, automaticamente. Quais seriam essas saídas assim, para esses gargalos, essas saídas para esse tipo de situação? O que você pensa sobre a questão assim, eu vou fomentar essa questão junto à capital para poder refletir nas outras cidades, polos, nas cidades grandes, Araguaína, Gurupi, como deputado? A pergunta é essa, assim, como sofre com essas ocupações, o que seria o ponto principal? A gente poderia fazer o quê? De que forma faria essas regularizações fundiárias? De que forma incentivaria o proprietário de um imóvel para ele construir? Como que seriam esses incentivos? Os programas habitacionais, eles são fundamentais para o desenvolvimento humano. Quem tem sua casa encontra sua segurança. Isso desde que o mundo é mundo. Eu, como secretário de habitação, eu consegui na época muitos feitos históricos para a nossa cidade. Dentre elas, que era uma discussão da nossa secretaria, que era o assunto de regularização fundiária que você mencionou, a gente fez a primeira regularização fundiária
efetivamente do zero até entregar, deixar pronto na nossa gestão, que foi a regularização do setor Santo Amaro. Nós pegamos do zero. E quando você olha um bairro igual o Santo Amaro, que por conta de um problema fundiário, ali as pessoas não eram invasores, não. As pessoas ali compraram seus lotes, ali era um problema do governo, problema de governo. Era considerado lá área rural, né? Exatamente. Tem vários aspectos, que eu nem vou entrar nesse contexto agora, mas não era só isso. Nós temos problema de desapropriação, governo que vendeu pela antiga Codetins as áreas e não, na verdade, para lotear, o governo comprou de um proprietário, não pagou o proprietário e vendeu os lotes. Depois esse proprietário entrou na justiça contra o governo para receber, o governo não pagou ele. E vira aquele imbróglio ali. Temos vários problemas fundiários aqui na nossa cidade. E a gente conseguiu no Santo Amaro pegar ali do zero, a gente regularizou, e através da regularização fundiária, no setor Santo Amaro, a gente conseguiu recurso, asfaltamos lá, levamos saneamento, deixamos o Santo Amaro hoje é um outro bairro. Deixei dinheiro em caixa na época até eu ficar na secretaria para poder começar. Cheguei a dar até ordem de serviço para começar a fazer as obras, postos de saúde, enfim. A infraestrutura mesmo necessária. A infraestrutura necessária, que só foi possível depois que a gente regularizou o bairro, que teve toda essa discussão, entreguei os títulos para as pessoas, né? Foi um trabalho muito emocionante da Secretaria de Habitação. E todo esse trabalho a gente observa que ele de fato faz a diferença na vida das pessoas, porque você observa, quem conheceu Santo Amaro antigamente e vai no Santo Amaro hoje, as pessoas lá vivem num sonho. O Santo Amaro era esgoto, rua afora, as crianças ficavam doentes por falta de saneamento, de tudo, aquela poeira na época do verão, aquela lama na época da chuva. E os moradores hoje lá vivem outra realidade. O setor Santo Amaro é um bairro hoje muito nobre dentro da nossa capital, e que as pessoas que acompanharam a luta ali daquele setor hoje são pessoas que são felizes com aquele bairro, porque elas não enfrentam mais esses problemas por falta de regularização fundiária, aqui como outros setores na minha gestão, o setor Canaã, entendeu? Que é o Santa Fé. A gente também iniciou um processo de regularização. É o mesmo setor, Canaã? Não. Ah, Canaã. Já fica na região sul de Palmas. Não, eu digo assim, o Canaã e Santa Fé não é o mesmo, não. É o mesmo. Ah, é o mesmo. É o mesmo. De fato era Santa Fé, mas quando eu fiz a lei de regularização, a gente botou o setor Canaã. Poucas pessoas sabem disso. Não sabia, também. Mas foi durante a nossa gestão. Então, assim, a habitação, a pessoa, quando você promove a habitação, você promove dignidade humana, entendeu? Mas promover programas habitacionais, e isso é o que o governo tem que promover, né? Agora, também não é tratar também essa questão de invasão de terra, porque tem muita gente que usa disso. Não, eu vou pegar a carona ali na regularização que vai ter, e tem gente ali que está invadindo, que está... Isso aí eu não sou a favor disso. Isso aí eu acho que a gente precisa ser combatido, na verdade. Crime, né? No mínimo é crime. Ela tem que entrar na fila, participar do programa habitacional e ela ali se enquadrar no programa, ganhar a sua casa, enfim, ou seja, o seu lote, mas ela tem que entrar para a fila, não ir lá e fazer, querer fazer no grito, né? Sim. Como a gente vê que também acontece isso aí. Bom, deputado não, eu já vou falar que é deputado, né? Porque já vai profetizando coisas boas. O que seriam as suas expectativas para agora, para deputado, para essas eleições? Como é que está os bastidores ali? Você acha que o partido que você agora já está, né, no PTB, né? Como é que está, assim, como é que você está sentindo o eleitor ali? Nós queremos contribuir com o eleitor palmense, aquelas pessoas que anseiam pela mudança de personagens na política. Primeiramente, a nossa expectativa é de mandar 2 quadros novos para a Assembleia Legislativa. Essa é a nossa expectativa. Pessoas que nunca foram deputados, mas pessoas que têm um nome qualificado, pessoas que entendem de política, que têm uma experiência política, mas que não foram detentores de mandato para a Assembleia. Então nós temos essa expectativa de contribuir com a sociedade, mandando novos personagens, novos pensamentos
lá para a Assembleia Legislativa. E também um deputado federal e quem sabe até 2, dependendo do desempenho da nossa chapa, para a gente mandar para o Congresso Nacional para representar o povo do Tocantins lá na Câmara Federal. Essa é a nossa expectativa, que também são personagens novos. Quem vai estar votando no nosso quadro partidário vai estar também votando, não só nas bandeiras, mas também vai estar votando pela renovação, né, nos parlamentos. Esse é o nosso objetivo e a nossa expectativa política, é o que eu anseio para o meu estado. Nada contra as pessoas que aí estão colocadas, que estão no mandato. Tem gente boa lá também, que eu até acho que merece, de repente... Mas acho que a própria população, ela urge, né, por isso, por uma nova política, aquela política velha, a política de jovem, a política de sangue novo. Exatamente. Né? Eu acho que essas pessoas até contribuíram com alguma coisa e tal, mas eu acho que precisa passar. A gente precisa de pessoas com novos pensamentos para oxigenar o parlamento. Então, eu tenho trabalhado muito nesse sentido, trabalhei muito na construção de chapa para a gente poder enviar esses novos quadros para os parlamentos. E a nova expectativa, a minha expectativa também pessoal, como se eu for eleito deputado federal do Tocantins, eu tenho meus projetos, eu tenho uma discussão, por exemplo, nacional que eu tenho um grande desejo de defender na Câmara, que é determinar tempo de atendimento no serviço de saúde pública. Por que que nesse país que nós temos uma lei que protege o meu tempo na fila do banco, que diz que eu não posso ficar mais de 30 minutos esperando na fila de um banco, não é um país que bota um tempo determinado para eu esperar também para ser atendido no hospital ou por um médico. Muita gente morre nas filas. Eu apresentei esse projeto de lei na Câmara, não foi aprovado. Disseram que tinha vício de iniciativa. Eu tinha minhas teses, mas fui derrotado na questão do voto para esse projeto poder ser aprovado. Mas, como deputado federal, eu quero apresentar esse projeto de lei de novo, vou teimar por ele, porque eu quero que esse país, que tem lei que protege o tempo das pessoas na fila do banco, eu quero que esse país tenha tempo para preservar a vida das pessoas, porque elas têm que ser atendidas dentro de um determinado período nas filas dos hospitais públicos aí do Brasil. Nada justifica para mim uma pessoa esperar meses por uma cirurgia, anos por uma cirurgia. Às vezes o cara já até morreu e o sistema de saúde pública não atendeu o cara, entendeu? E que uma morte poderia ser evitada pelo simples atendimento ali. Então isso é um absurdo, a gente quer contribuir com isso. Isso é uma das discussões que nós queremos ser protagonistas com fé em Deus e Brasília. E a ausência dessas coligações partidárias, você acha que isso é prejudicial? Agora, a mudança dessas coligações? Eu acredito que isso foi bom. Eu acredito que isso foi bom. Você sabe por quê? Porque esse formato novo, ele possibilita que pessoas como nós que estamos aqui na planície política, a gente possa, através da estratégia, se unir e a gente derrotar esses tubarões que estão aí já no mandato, porque eles lá têm os seus assessores, eles têm emendas parlamentares, eles têm mídia todo dia a seu favor, e muitas das vezes a população nem sabe que a gente existe, porque a gente não tem como estar na mídia todos os dias para poder a população avaliar aquilo que a gente pensa. Então eu vejo como positivo, porque, por exemplo, a gente se uniu aqui, não aceitamos os mandatários, e nós vamos, através da soma dos votos, nós vamos eleger deputados com um número menor de votos, e tem muita gente que vai ter, por exemplo, 20 mil votos e vai ficar de fora. E aqui no nosso partido, que não aceitou os mandatários, vai ter 7 mil votos, 8 mil votos e vai ser eleito. Então, esse mais sistema próximo novo... da realidade do que a população realmente quer. Né? Exatamente. Então, isso vai favorecer a oxigenação política. Sim, a oxigenação política. Aqui, inclusive, na Câmara Municipal de Palmas, teve uma renovação de, acho que mais de 50%. Exatamente, né? justamente por esse processo. Por esse processo. Olha, eu só tenho a agradecer pela sua participação nesse programa. Gostaria que você falasse, assim, suas últimas palavras, assim, aqui nesse programa, né? A gente tem a honra, assim, de receber você como um jovem parlamentar que já teve mandato e que vai ser deputado federal, acreditamos nisso, né? E se quiser falar alguma coisa, porque as pessoas que vão assistir esse programa, que vão nos acompanhar, são pessoas muitas vezes leigas, pessoas que não sabem como funciona a política, né? Às vezes não conhecem o que o
Diogo Fernandes era como parlamentar, quais os projetos que ele fez, o que ele contribuiu para o crescimento da cidade, por que eu devo dar uma chance, votar nele, né? Então as pessoas vão assistir, vão ter a oportunidade de escolher, de saber quem que é, e eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente finalizar. Nós estamos vivendo um mundo já com muitos problemas naturais, né? A gente está vendo muitas coisas ruins acontecendo no mundo. E a política, ela não deixa de ser, em período nenhum, porque o mundo sempre se organizou através da política, seja ela como a gente vive hoje de forma democrática, que talvez não seja um sistema perfeito de governo, mas seja um sistema mais justo, porque vai de acordo com a vontade popular. Eu acredito que a política ela é uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. Nós podemos fazer bons projetos e a gente também pode evitar, não é só bons projetos, a gente pode discutir no parlamento e evitar que o mau projeto ele venha sobrepor a vida das pessoas, né? Principalmente aquelas pessoas que são guerreiras, que são aquelas pessoas trabalhadoras, aquelas pessoas que acreditam todos os dias no nosso estado, aquelas pessoas que vieram para cá apostar, aquelas pessoas que vieram para cá para construir. Essa é a história do nosso estado. Então a política, ela tem projetos que podem prejudicar a vida dessas pessoas. Por isso a importância dessa conscientização, né? E as pessoas precisam entender que quanto mais elas se afastaram da política, pior para nós mesmo ficou. Sim. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. E será que quem gosta de política está sabendo escolher os nossos representantes? Então os reflexos são, né? Os reflexos, você gostando de política ou não, você vai ser refletido. você vai ser governado por alguém. E aquela pessoa que te governar, ela vai ter uma decisão que pode ser ruim ou boa para a sua vida, mas a decisão dela vai impactar na sua vida. Então, a gente acredita na política, não existe outra forma da gente se organizar e mudar alguma coisa. Isso tudo precisa ser avaliado pela sociedade. Hoje as pessoas não estão querendo votar, não vota ninguém, não vale a pena, gente. Hoje nós estamos aí. Criar a situação de apatia também não resolve, né? Você tem que realmente escolher. Até, por exemplo, hoje nós estamos vivendo até os cultos e missas que eu achava que nunca na vida o sistema político ia tentar impedir. Interferir, né? Que interferir nisso, começou a interferir. Então a gente precisa prestar atenção nisso, porque o sistema político está interferindo nisso, mas não são todos não. São pessoas que comungam contra os princípios e valores cristãos. Sim. Então a gente precisa também, enquanto cristãos, por exemplo, se organizar, se posicionar politicamente para a gente não deixar acabar o nosso direito, por exemplo, de ir ao culto, à missa. Isso faz parte da formação do brasileiro. E nós estamos vivendo tudo isso. As nossas liberdades individuais estão sendo desrespeitadas. Você está vendo pessoas presas por crime de opinião e pessoas criminosas, assassinos, soltos, porque talvez aquilo ali não represente algo tão preocupante para a justiça brasileira. Então tudo isso nós estamos assistindo acontecer e a gente não pode ficar calado. Pode ficar só no camarote, né? Não pode ficar assistindo isso. Pessoas presas por crime de opinião e pessoas soltas e criminosos soltos, porque os seus atos não são preocupantes para o Estado brasileiro. Nós vivemos num país de impunidade, de injustiça social. Nós vivemos num país que os valores estão sendo desrespeitados. Aqueles que seguem os valores, eles estão sendo punidos por defender os valores. Tudo isso nós estamos assistindo. A gente vê uma televisão brigando para mostrar cenas pornográficas no horário nobre, mas a gente também vê o Estado se preocupando em não permitir cristãos falarem em rádios e TVs em horários nenhum.
A sociedade está presenciando tudo isso. Isso não é uma coisa do jogo, isso está acontecendo. São discussões políticas no Congresso Nacional. Hoje tem projetos de lei que querem calar a voz das igrejas, por exemplo. E eu sempre falei, quanto mais igreja a gente tem na sociedade, melhor. Melhor ter uma igreja do que um boteco. Porque o cara que está lá dentro da igreja, ele está recebendo uma informação lá para contrapor, talvez, às vezes, o mau comportamento dele. O cara que está com vontade de matar, de repente ele não vai matar mais ninguém, porque ele escutou uma mensagem positiva. Aquele cara que era alcoólatra, ele larga de beber. E de repente lá no boteco, não. Lá no boteco ele está lá sendo fomentado a fazer isso mesmo, induzido pela cachaça e tudo, e ele vem ter um mau comportamento. Então, quanto mais igreja, e a igreja faz esse papel voluntariamente para o Estado. E eu sei que é uma das bandeiras que você vem defendendo, né? Bom, eu acho que é isso, pessoal. A gente termina mais um programa desse, tá? Simples e Objetivo, com a presença do querido Diogo Fernandes. Ele foi já nosso vereador, né? E agora vai ser deputado federal. E eu espero que vocês assistam, gostem, coloquem os comentários aqui no vídeo. A gente vai deixar todas essas plataformas nas redes sociais. E vocês estejam aí, curtam, compartilhem com aquela pessoa que não sabe nada sobre política, que não entendeu nada, que não sabe nada e que nesse momento ela precisa ser nosso ouvinte, né? A pessoa que vai assistir, nosso telespectador do Simples e Objetivo. Eu espero vocês. Até a próxima, pessoal.